Então, encerrada essa nossa incursão inicial pela linguagem e essa abordagem por diversas perspectivas, né, por variados pontos de vista, inclusive desse mesmo principal filósofo que vai tratar ou tratou para a gente da linguagem, que é o Wittgenstein, na sua primeira e na segunda fase, mencionando um ou outro, para chegar finalmente aos jogos de linguagem, né, essa relativa liberdade e autonomia que a gente tem para lidar com as palavras e para expressar as coisas do mundo e fora do mundo, que ela é muito mais abrangente do que uma descrição fiel, fidedigna, precisa, particular do mundo material concreto, físico, tal qual ele se nos apresenta. Passado então por todo esse percurso que a gente fez já uma vez lá atrás, em sala de aula no primeiro bimestre, e agora, desde que a gente passou a se falar só pela internet, por essas videoaulas online, a gente passa então para estética. O que é isso? Para a filosofia da arte, da beleza, né? E a gente pode fazer uma transposição de um assunto para outro de maneira bastante fluida, né? Inclusive o exemplinho que tem na apostilinha de vocês, naquela historinha maior que ele conta por trás do menino lá, não lembro o nome dele, e o seu Carlos, o pai dele, que eles estão na varanda conversando sobre a chuva, não sei o que, e aí que eles têm essa comunicação sem palavras, que eles ficam lá olhando da sacada para fora e eles se entendem sem falar uma palavra. E isso nos suscita aquela questão sobre a comunicação. Então a gente chega na comunicação verbal efetuada pela linguagem, né, com as suas regras de linguagem, enfim, essa distinção entre língua e fala. Bom, todo esse caminho que a gente já fez, aí tem um outro episódio dessa historinha de vocês que fala que eles estão lá em sala de aula, numa aula de artes talvez, vendo representar. Eles teriam um trabalho de geografia para fazer, né? Sobre a chuva, se ela é boa, se ela é ruim, se ela é bonita, se ela é feia, das tragédias que ela causa, mas que ao mesmo tempo ela permite a vida brotar e se desenvolver e surgir e tudo mais. E aí o professor menciona um poema do Fernando Pessoa sobre a chuva, alguma coisa assim, ou sobre os dias de que um dia de chuva é tão belo como um dia de sol. Ambos existem, cada um como é. O que nos abre as portas, através de um exemplo bobo, né, meio tolo, mas bastante palatável, bastante perceptível, bastante sensível, bastante próximo da nossa realidade mesmo, da apreciação estética que a gente pode fazer da linguagem, ou pela linguagem, né? Expressar coisas belas que nos causam bons sentimentos prazerosos pela linguagem, pela comunicação mesmo, né? Pelas diversas formas de comunicação, mas dentro da qual a linguagem tem um estatuto privilegiado, né? Tanto é assim que a gente tem obras consagradas desde a antiguidade, né? A Odisseia, a Ilíada, a Teogonia são tidos como belos desde muito tempo atrás, né? São obras milenares, se a gente for pensar. Bom, então a gente dá esse passo para dentro da estética, certo? Que é essa filosofia do belo, da beleza, do que nós temos como... E aí cabe a gente fazer uma distinção entre estética e ética, que a princípio era meio confundido, né? Esses dois conceitos eram tidos meio que como a mesma coisa, eles se mesclavam, se misturavam, se amalgamavam, e a gente vai fazer essa clara distinção, né? Essa necessária distinção entre essas duas coisas, que são claramente diferentes, divergentes. Bom, a estética vai questionar o que é a beleza. Será que a beleza está nas coisas ou está na gente, está em nós? E nós colocamos a beleza nas coisas através da nossa percepção, da nossa observação, dos nossos sentimentos, dos nossos sentidos. A beleza está em nós
e a gente põe ela num objeto que é naturalmente desprovido de beleza para que a gente tenha essa apreciação. Será que a beleza é uma questão subjetiva, individual, particular a cada um e de cada um? Ou ela nos é imposta pela sociedade, por padrões pré-estabelecidos que cumprem com um objetivo específico, que tem uma demanda a atender? E se essa beleza é puramente uma questão de gosto, o que justificaria os nossos consensos sobre algumas artes e mesmo algumas pessoas, né? Por que tem alguns objetos de apreciação que é tido como belo por uma grande proporção de pessoas, se essa apreciação é individual, é particular? É coincidência que todo mundo goste daquele indivíduo ou daquela obra de arte, né? Daquela representação de alguma coisa? E de igual maneira, é coincidência que a grande maioria das pessoas não goste de uma determinada exposição, de uma determinada música, que é uma arte também, claramente, né? De um poema, de um filme, qualquer coisa assim. O que justificaria esses consensos, né? E tem várias explicações sobre isso, né? É justamente disso que trata quer dizer, dentre outras coisas, mas é disso também que trata esse campo da filosofia, da estética, da filosofia, da arte e da beleza, enfim, dessa nossa apreciação estética do mundo e das coisas todas. O primeiro, e de onde saiu esse nome, né? Estética. Por que a gente trata essa filosofia da beleza como estética? É a mesma estética que a gente vai no esteticista, nesses centros de estética para melhorar a nossa estética ou para alterar a nossa estética. O que é melhorar, né? O que é melhor, o que é pior, o que é bom, o que é mal, o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado. Aí a gente tá, de alguma maneira, misturando esses dois conceitos de novo, inconscientemente, sem querer, de ética e de estética, do que é bom e do que é belo. Bom, o primeiro a usar esse termo, um pioneiro nessas investigações estéticas no campo da filosofia, um cara chamado Alexander Baumgarten, lá nos idos do século XVIII, lá para 1750. E é bom toda vez que a gente falar desse período, séculos XVIII, XIX, desde o século XVII na realidade, né? Meados do século XVIII, pelos 1700 e tantos, é bom vocês se lembrarem do momento histórico, político, econômico, científico, pelo qual a nossa história, principalmente a nossa inclinação historiográfica ocidental, apegada a essas raízes europeias, o nosso modelo de ensino eurocêntrico, é bom vocês terem em mente por que momento aquela sociedade, aquele mundo, aquela civilização passava, né? O século XVIII foi o auge do iluminismo, dessa pregação exacerbada de um racionalismo, do cientificismo que estava levando a humanidade para patamares cada vez mais elevados, estava nos redimindo, né? Seria a nossa redenção, uma vez que o mundo estava se degradando, né? Os costumes, os nossos modos estavam cada vez mais depredados, mais reprováveis, e aí a gente está se salvando, está saindo desse estado de selvageria e de ignorância pelo avanço científico, técnico-científico. Bom, então é nesse contexto que o Alexander Baumgarten vai fazer essas investigações filosóficas sobre a beleza, sobre a arte, que ele vai dar o nome de estética. Depois o Kant com a estética transcendental, o Hegel, que vai aliar tudo isso ao movimento necessário e único da história, né, do avanço da história, também nesse contexto de iluminismo, de avanço das ciências e das artes e da formação mesmo de todas as nossas investigações como campos legítimos de estudo científico. Então, estética, antes disso tudo, vem do grego aistesis, que quer dizer, ou a gente pode interpretar como faculdade de sentir, compreensão pelos sentidos, pelas sensações, pelos sentimentos. Estética a gente pode entender, portanto, como a filosofia da arte e do belo, da beleza, né? O que nos causa esse sentimento de prazer, de apreciação, pelos sentidos, pelos sentimentos.
Essa arte, então, essa beleza é intermediada pelos nossos sentidos, pelos nossos sentimentos, de alguma maneira mais próximo ou pode ser colocado mais próximo do empirismo, ao passo que também pode ser analisado pelo lado do racionalismo. Então, é um campo bastante abrangente. E é esse que eu pretendo apresentar para vocês em breves palavras pelos próximos minutos, né? A estética, portanto, é o campo da filosofia que vai analisar as nossas sensações de maneira mais ou menos autônoma e independente, e justamente as suas relações com os demais campos da filosofia também autônomos e independentes. Como assim? Vai analisar, por exemplo, a relação dos nossos sentidos, das nossas sensações, com a moral, com a metafísica, com os fenômenos naturais, enfim. Fazendo uma observação da história da arte em perspectiva, a gente pode notar que na antiguidade não se fazia uma distinção muito clara entre arte e utilidade. A técnica era técnica e ponto final, e pronto, acabou. Todo tipo de produção só era considerado levando-se em conta a sua finalidade, o seu fim prático e útil, seu fim usual. Dessa forma, a arte tinha um fim prático, útil, certo? Ela se prestava só para a sua utilidade, né? Era uma visão bastante pragmática da arte, por assim dizer. A arte e o artesanato não tinha distinção entre essas coisas. Um artista e um artesão estariam, portanto, no mesmo nível, interessando somente o fim prático do resultado do seu trabalho. Fosse uma escultura, uma coluna de um templo, um alto relevo numa parede, ou uma ânfora, um pote de barro, uma arma, enfim. De maneira semelhante, também nos fazia muita distinção entre o belo e o bom. E foi isso que eu comecei a nossa conversa, mais ou menos, né? Esses dois conceitos eram geralmente misturados, confundidos, amalgamados, foi a palavra que eu usei, como se o bom fosse necessariamente belo, e naturalmente que a recíproca seria verdadeira também, de modo que o belo seria necessariamente bom. O homem belo é um homem bom é um homem belo. Para muitos gregos, uma ação boa é uma ação bela, e um homem belo é um homem bom. De maneira que a gente pode identificar uma coincidência entre ética e estética. A ética não vai tratar dessa moral, das nossas leis, das nossas regras, dos nossos costumes, o que a gente tem por bom ou mal, certo e errado, né? Dos nossos consensos em sociedade, das nossas regras sociais que são construídas pela nossa cultura a partir da liberdade que a gente dispõe como participantes dessa raça humana de maneira geral, que partilha de uma natureza humana, que dispõe de uma liberdade intrínseca em relação a uma certa autonomia em relação aos instintos, às regras que são ditadas necessariamente e obrigatoriamente pela natureza, que nos impele a seguir um único caminho, talvez nem de evolução, mas de vida, né? Bom, então, nesse ponto, nesse quesito, a gente pode observar uma coincidência entre ética e estética, e a gente vai tentar afastar esses dois conceitos e tratá-los como autônomos independentes que são, né? Não misturar coisas que não são necessariamente misturadas, elas não são necessariamente misturadas, né? Elas não são obrigatoriamente misturadas, elas não compõem um mesmo campo de estudo, e o belo nem sempre está relacionado com o bom. Hoje isso nos parece muito mais claro, né? A gente tem isso como um consenso muito mais amplamente divulgado e difundido. O que a gente tem como feio não necessariamente é ruim. Vejam na comida, por exemplo, eu não sei quão afeitos vocês são à culinária, ou vocês, ou seus parentes, sua irmã, sua tia, sei lá, alguém que faz uma comida, um macarrão, uma mistureba lá que fica horroroso. E, no entanto, você come, você se atreve a comer, experimentar, e é ótimo, e é uma delícia, não é? Então, não necessariamente o belo está atrelado com o bom. E o bom, nesse sentido, é o que nos causa prazer, nos dá uma satisfação pelos sentidos, né? Que sentido é esse? Pelo paladar, por exemplo, no negócio da comida, né? Pelo paladar, pela audição, se a gente está falando de uma música, pela visão, se a gente está falando de uma obra física, concreta, palpável, material, que a gente observa ela, né? Tem uma fruição estética dessa obra de arte pela visão. Então, pelos sentidos, é o que a gente aprende pelos sentidos, que eu já falei lá no início, que era a tradução do grego de aistesis,
do que a gente pode aprender pelos sentidos, pelos sentimentos. Bom, o Platão, lá entre os gregos antigos, esses mesmos gregos antigos que geralmente faziam essa confusão entre ética e estética, ele faz uma distinção entre as artes. Aquele Platão 1 que a gente já conversou um tanto em sala de aula e mesmo nessas videoaulas aqui, mais naquela uma que eu mandei no bimestre passado do que nessas últimas que a gente está falando de linguagem, não falamos do Platão. Mas aquele Platão do mundo das ideias, do dualismo entre corpo e alma e tal, do mito da caverna, esse Platão ele faz uma distinção entre as artes e salienta as que seriam as artes boas e as que seriam as artes reprováveis. A arte como a música e a dança, por exemplo, não são úteis na medida em que disciplinam os nossos corpos e melhoram o nosso vigor. Então, não são úteis e boas, são aprováveis. Já a arte como cópia da natureza, os retratos, as pinturas, essa arte mimética da mimesis, da tentativa de reprodução do real, essa é abominável, essa é reprovável. Pelas razões que a gente já conversou com maior profundidade na última vez que a gente tocou nesse assunto, né? Naquela videoaula do bimestre passado. Porque a arte que imita o mundo, ela está imitando esse nosso mundo sensível, material, né? Que já é, por sua vez, uma cópia do mundo ideal, do mundo perfeito, do mundo das ideias. Não passa, portanto, de uma cópia, uma distorção da realidade que nos afasta e nos oculta a verdade. Uma verdade que só é atingível pela razão, por Platão, de maneira racional, né? Por uma conexão com o mundo das ideias, que está fora do mundo material, está fora da nossa realidade empírica. Então ela não é acessível pela nossa realidade empírica, né? Pelas nossas relações com esse mundo direto. Bom, o Aristóteles, aluno do Platão, já nos traz uma ideia distinta, diferente dele. Ao passo que Platão abomina a mímese, a cópia, a reprodução da realidade, o Aristóteles fala que não tem nada de mal nisso. Que a mímese, a imitação, é uma forma de aprendizado e serve à arte de maneira legítima e não reprovável. Não é uma mentira, não é uma enganação, não é uma falsidade, uma distorção. Pode ser um artifício educativo mesmo. Libertador, purificador pelo processo da catarse, que é atingido pela imersão na arte. Quando você mergulha numa obra de arte, você se sente, você meio que se liberta, sabe? Você sai de uma lavada quando você assiste um filme e chora, se emociona, ou você vai assistir uma peça de teatro, ou um concerto mesmo. Uma peça, um poema, uma música, num filme, qualquer coisa assim, né? E, aliás, eu tenho algumas tarefas para pedir para vocês, para dar a nota de vocês desse bimestre, né? Vocês precisam me escrever alguma coisa, enfim, me dar algumas respostas sobre os assuntos que nós estudamos esse bimestre. Então eu vou mandar para vocês uma atividadezinha pelo plural, uma prova para vocês me responderem, tá? Com um prazo, não vai ser a prova que a gente faz em sala de aula, que na realidade a gente não fez nem no primeiro bimestre, ainda não tivemos um modelo de avaliação padrão esse ano ainda. Mas eu vou mandar então para vocês pela internet, pelo sistema, e vocês vão ter de um dia para outro para resolver, tá? Mas fiquem atentos ao prazo de envio, porque expirou o prazo, vocês não me mandam mais, o sistema não libera mais. E a nota de vocês é isso, tá? Valendo de 0 a 10 é a nota bimestral de vocês. Então, esforcem-se, gastem um tempo para fazer, e vocês terão algum tempo, mas eu vou deixar de um dia para outro para todo mundo poder acessar. Eu não sei a relação que vocês têm com a internet em casa, né? Se vocês têm acesso de manhã, de tarde, de noite, o tempo inteiro, se tem que dividir com todo... Enfim. E aí é possível, é muito possível, é até provável, eu diria, que eu vá pedir para vocês uma definição de catarse e o que ela tem a ver com essa filosofia da arte, né? O que ela tem a ver com a estética. Então, nas anotações que vocês certamente estão fazendo sobre essa aula, ponham asteriscos e grifem, circulem e deem um destaque especial para essa palavra catarse e para o seu sentido, para o seu significado, né? Bom, isso tudo na antiguidade, né? Lá entre os gregos antigos ainda. Passando pelo São Tomás de Aquino na Idade Média, fins da Idade Antiga e início da Idade Média, né?
passando por esse São Tomás de Aquino, que vai identificar a beleza nas coisas como uma emanação da virtude divina, como uma emanação de Deus, como um reflexo da beleza de Deus. E aí vocês se lembrem que na Idade Média a Igreja foi que reinou soberana, né, durante esses 1000 anos da Idade Média. Então, eu sei que eu já falei isso, aliás, eu sei que eu já falei isso várias vezes para outras salas, não me lembro se eu falei isso com bastante firmeza para vocês, mas é importante que fique claro para vocês, que vocês sempre tenham em mente, o que inclusive já falei nesta aula mesmo, o período histórico de que a gente está falando. Insiram esses personagens no período histórico e se lembrem desse panorama geral mais amplo desses tempos, né? Se eu estou falando da Grécia Antiga, você se lembra mais ou menos das relações sociais, da estrutura política, econômica, do mundo, do espaço geográfico desse mundo circunscrito ao qual nós estamos falando quando fala de Grécia Antiga, e de Idade Média. O que a gente está falando como Idade Média, como feudalismo, o que é isso, qual que era a estrutura social, clero, nobreza, servos, o clero está no topo do mundo, né, de tudo, que manda em todos, indistintamente, porque são eles que fazem essa comunicação entre o profano e o divino, o espiritual, eles conversam com Deus, esse Deus que é supremo e absoluto, né, durante a Idade Média. Então, essa é a norma organizadora da vida nesse momento. Então, basicamente todas as nossas especulações filosóficas estarão relacionadas com essa ideia de Deus na Idade Média, pelo menos nessa Europa da Idade Média, né? Porque se a gente estiver falando de China, de Índia, já é outro assunto. Mas o nosso currículo eurocêntrico vai sempre nos trazer esses filósofos, esses nomes, esses títulos. Então, tenham em mente esse cenário, tá? Então, passando por esse São Tomás de Aquino na Idade Média, que vai identificar a beleza nas coisas como uma emanação da virtude divina, como uma emanação de Deus, como um reflexo da beleza de Deus, e começa a pontuar uma certa autonomia na arte, aí então a gente entra no Renascimento, que retoma os conceitos clássicos greco-romanos e topa com o começo de uma separação entre a beleza e a utilidade, com a qual a gente começou essa conversa lá nos gregos antigos. Aqui no Renascimento, desse século XV em diante, de fim da Idade Média, início da Idade Moderna, e tem de novo, lembrem-se desse contexto histórico, social que a gente está falando, que é um renascimento comercial, urbano, filosófico, político, mas para o que nos interessa agora, artístico também. Então, aqui no Renascimento, os filósofos e artistas refinam aquela ideia de São Tomás de Aquino de autonomia da arte, de separação da arte, das coisas, ou como um campo de pesquisa filosófico, né? De que as coisas têm uma beleza inerente a elas mesmas. E isso caminha, esse renascimento se desenvolve, né, e se transforma e caminha para chegar no iluminismo, lá nos séculos 17 e 18, que a gente também falou. Esse iluminismo que vai marcar o início da estética como filosofia da arte, realmente lá com o Alexander Baumgarten, em 1750, por aí, meados desse século 18, com uma separação, com uma distinção ainda mais clara entre a arte e o artesanato, entre a técnica que visa a beleza e a que visa a pura e simples utilidade, né? E não é difícil da gente entender a transposição, o caminho que isso tudo faz para chegar nas nossas apreciações estéticas sobre a transformação e a manipulação das nossas características físicas, do que a gente entende como estética no nosso dia a dia, né? Do nosso termo mais corriqueiro do que se trata a estética, aquela do centro estético ou dos procedimentos estéticos que você faz, dos mais variados que sejam, né? Desde uma cirurgia do nariz ou na bochecha para fazer as unhas, ou pintar o cabelo, cortar o cabelo, deixar um bigode, ir na academia, enfim. E aí a gente tem toda uma propaganda da estética que se reveste desse caráter de moral mesmo, que tem uma identificação entre o que é o belo e o que é o bom, né? Um corpo bem trabalhado lá, musculoso, enfim, é identificado com essa saúde, esse ideal de beleza e de ser humano a ser alcançado. Então, e tudo isso aliado com a nossa lógica capitalista desse século XX em diante,
que tudo se transforma num produto a ser vendido, a ser propagandeado, a ser aceito, a ser disseminado. E isso é uma das razões, é uma das explicações pelas quais nós aceitamos esses consensos sobre o que é bonito, sobre o que é bom, sobre o que é correto, né? E a gente tem que questionar a legitimidade dessas coisas. Não é o ideal, pelo menos numa perspectiva filosófica, que é, por excelência, questionadora, crítica, aceitar esses conceitos como verdades impostas, né? Como verdades absolutas, inquestionáveis. Então, questionem os padrões, sabe? Observem os padrões que nos são impostos, esses padrões de beleza e de arte mesmo, e pensem se isso toca vocês de alguma maneira. Se vocês têm realmente essa apreciação estética, essa percepção pelos sentidos, né, que lhes dão um prazer, que lhes dão alguma satisfação, ou se vocês foram condicionados para se sentir assim, e mesmo que tenha sido, qual que é a relação de vocês com isso? Vocês aceitam essa imposição de bom grado? Porque se vocês fizerem uma investigação racional, se vocês analisarem racionalmente sistemas e acharem que não, tudo bem, para mim é legítimo, para mim faz sentido, para mim é bom, eu não me incomodo com esses valores. Mas aí a gente tem que ver como a gente está tratando de uma realidade que ela é holística e a gente só separa esses campos de investigação como autônomos para ter uma especialização em cada um deles, né, e possibilitar um entendimento mais profundo da realidade. Só que essa realidade que nos circunda, ela é total, ela é completa. Quando a gente vai estudar um assunto, a gente pode se debruçar sobre um assunto específico, né, e dissociá-lo de todos os outros. Mas na nossa realidade, no mundo concreto, palpável, físico, material ou imaterial, metafísico, no qual a gente está, no qual a gente vive a nossa vida, esses campos são indissociáveis. Para estudar um assunto, tentar separar a ética da estética, muito bem. Mas na vida real, essas coisas estão juntas, né? Eu estava falando dessa sua investigação racional, de aceitar ou não esses valores que nos são impostos, né? Dessa estética de mercado, dessa estética veiculada, enfim, majoritariamente aceita, talvez até imposta. Aí faz sentido, seria bom a gente fazer uma investigação, uma análise ética sobre essa estética. Essa estética, ou uma que é vinculada pelos grandes meios de comunicação, se ela é moralmente boa, né? Avaliar esses valores que nós temos como ideais, como um modelo a ser perseguido, se eles são bons para a sociedade. E os que não cumprem esse determinado padrão imposto, e se esse padrão imposto ele é inalcançável, se ele nos traz amargura, se ele nos traz um desgosto, e a gente é condicionado a seguir um determinado padrão que a gente nunca vai alcançar, e tudo isso relacionado com a lógica do sistema no qual a gente está inserido, enfim. E eu não vou tornar a falar daqueles assuntos que eu abordei com maior profundidade na aula do bimestre passado, porque eu não pretendo ficar repetitivo, mas somar, acrescentar essas discussões, essas abordagens. Esses conceitos para vocês, tá? Eu vou tomar isso como um sinal, como um prenúncio para eu encerrar a minha exposição por aqui. Eu já estava chegando no fim mesmo, era basicamente isso que eu tinha para tratar com vocês. Fiquem atentos a essa avaliação que eu vou mandar pelo sistema. Fiquem atentos a essa avaliação que eu vou mandar pelo sistema. Fiquem atentos a essa avaliação que eu vou mandar pelo sistema.
Se tiverem alguma dúvida, alguma dificuldade, alguma questão, alguma pergunta, podem entrar em contato comigo, a gente vai conversando. Pelo que me toca, né, no que me diz respeito e pela orientação que eu recebi da última vez, esta é muito provavelmente a nossa última videoaula nesse modelo, né, nesse sisteminha que a gente está fazendo, de eu gravar, editar, postar para vocês, mandar pelo sistema no dia da aula, enfim. A partir já da semana que vem, esta aula eu devo postar na segunda-feira, dia 20 para vocês, aí esse bimestre acaba nessa sexta-feira de semana, no dia 24, aí na semana que vem, já na segunda-feira de semana que vem, no dia 27, a gente passa a fazer as nossas aulas online por videochamada em tempo real, pelo Hangouts no plural mesmo. Então a gente vai ter uma conversa mais próxima, né? Inclusive mais próxima da nossa realidade em sala de aula, com a possível participação de vocês, quer dizer que é um ambiente que possibilita a participação de vocês, que idealmente deve acontecer, né? É muito desconfortável esse monólogo, só eu falando. É interessante que haja a participação, preciso que haja a participação de vocês. É claro que esse modelo de aula não prescinde também da participação de vocês. É que a essa distância eu não consigo verificar isso, né? Se o ideal é que vocês estejam tendo uma postura ativa em relação a esse modelo de ensino, né? E não simplesmente passiva, não simplesmente recebendo essas coisas, ouvindo e não fazendo nada em relação a elas. Das anotações que eu falo para vocês fazerem, já é uma postura ativa em relação a esse estudo, né? Enfim, talvez a gente converse mais sobre isso mais para frente, mas só para avisá-los, então, notificá-los da minha parte de que na semana que vem a gente já se vê em tempo real, né, por videochamada. E é isso, gente. É isso. Qualquer dúvida, dificuldade, vocês me chamem e a gente vai conversando, tá bom? Então, até semana que vem. Até mais.